Você chegou a ler o documento que eu te mandei? Não consegui ler o documento, eu consegui reunir brevemente com o professor também, que é muito. E aí? Ele não tem tempo, então ele me encaixa, mas eu fiquei um dia inteiro esperando para reunir com ele. Não foi nada fácil, a gente se reuniu breve. Mas antes de falar do professor, o que eu queria te passar aqui é que você me pediu uma série de coisas que eu te passei, artigos, tudo, mas eu queria Hum, só que você pudesse ter, assim, visualmente, muito rápido, um primer, né? Que, assim, a ciência cognitiva contemporânea, hum, pensando isso como estudos sobre a mente, sobre a cognição, sobre o cérebro, sobre o conhecimento e sobre a consciência, eu faço com muito desses pensadores aqui que são da terceira geração da ciência cognitiva não dominante, ou hum, seja, não hegemônica, do conexionismo e do cognitivismo, e sim da alienação, e sim dos processos que não separam o ambiente, o corpo, a mente, e não separam os processos, né, do emocional, do sentimento. Então tem lá atrás o Spinoza, tem outros filósofos, mas aí tem alguns pensadores que são todos muito renomados, mas que vão na contracorrente do que é o pensamento, digamos, dita-me, né? É só para você hum. ter, eu não vou poder falar porque o nosso tempo é muito curto, tá? Aqui tem uma apresentação do que acontece mês a mês com a criança, tá vendo? Que eu Sim. fiz até para o professor também, que ele também pediu, porque ele não tinha a menor noção, né? Então, assim, o educador somático do BMC com o bebê trabalha com essa ferramenta de passar mês a mês o que vai acontecer, que vai surgir, o que é inaugural. Então, tem neurodesenvolvimento, mas é uma grade aberta, como a gente diz, não é uma coisa biomecânica ou de estímulo-resposta ou de ação e reação. Eu vou passar para as outras coisas, só para você ter uma ideia, porque a gente trabalha com esses três perspectivas aqui do Hum, neurodesenvolvimento, que é cada movimento é um alfabeto, como eu estava te explicando da outra vez, porque nesse terceiro aqui, eles estimulam partes do sistema nervoso central, como está mostrando aqui a corzinha. Então, é certo. tudo isso que a gente estuda demoradamente e que a gente tem digamos, esse mapa aqui conceitual que eu te passei, né? Tem esse mapa aqui gradativo, né? Que é progressivo do desenvolvimento infantil como uma alfabetização, e o neurodesenvolvimento entra aqui nesse mapa de distribuição ao longo dos meses, e o que Uhum. acontece na criança é que a gente tem leitura a olho nu, tá? Aí, o que eu queria puxar com você? Eu queria puxar lá o teu processo, né? Mas antes de ir lá no processo, para aproveitar esse compartilhamento de tela, as divisões que tem, eu estou mostrando o PDF do que o Google Form, as Hum, divisões que tem aqui da perspectiva da entrevista, né? Quando chega aqui para frente, que entra aqui antes da parte final, aqui, essa que tem esse título, quero chamar atenção para ela, para a gente poder. Estou me adaptando, me ajustando, fazendo aqui um improviso de uhum. cortar tudo para fazer em 15 minutos com você. Tá. Esse processo da introspecção aqui é que é muito importante, que está concentrado as coisas demais das rotinas cognitivas e da consciência. Também tem na parte dos padrões complexos, na oralidade e nos sons, tá? Então, depois eu vou falar das suas divisórias e da leitura que o professor e eu fizemos. Mas aqui a gente tem mais apurado, concentrado, né, 47, parte 3, que está com esse título maiúsculo para você anotar aí, introspecção, a reunião de o que seria o pareamento que você faria assim, na perspectiva da sinapse, tudo ou nada, que dispara ou não dispara. Então a gente pensaria, uma coisa ela incrementa, outra coisa contrária ficou inibida. Lá, naquela tua linha de raciocínio do confinamento ficou inibido. Ficar no chão e Uhum. interagir era justamente o antídoto, né? Naquela linha de Uhum. raciocínio. Então, se tem energia disponível, seria positivo. Não tem energia suficiente, seria negativo. Aqui, o segundo, é atenta e apresenta intenção com clareza, seria positivo. O oposto, não apresenta, é dispersiva e desatenta, seria o oposto. Então, nessas duplinhas que eu fiz, daria para a gente tirar essa coisa de apostar no sim e não, né? No acerto e no erro na linguagem tecnológica da matemática, mas
colocar esses parâmetros aqui. Brinca com outras crianças? Não brinca com outras crianças. Então, tem o positivo e o negativo, né? Brinca sozinha? Não brinca sozinha. E baseado nesse conjunto de respostas, a gente trabalhar a perspectiva que seria um dos meus interesses, a consciência, a cognição e a percepção, que está para além da fisicalidade. Então, aquelas coisas que foram depuradas, todas respondem mais no nível a olho nu, mas depois da leitura dos dados físico, né? Então, eu tenho interesse de acrescentar só uma parte que seria nesse lugar da introspecção, porque esses teóricos todos falam do processo que já acontece no primeiro ano de vida, que não é input-output, mas é o processo de aflorar a auto-organização. E com a auto-organização surgem as rotinas cognitivas e com a auto-organização surge a primeira consciência do bebê. A primeira consciência é uma consciência que está nos sentidos e na percepção, né? Porque as divisões do BMC são da ordem do complexo e da perspectiva que vai chegar do BNP e da alfabetização pelos reflexos, vai chegar nos padrões complexos. Os padrões complexos já é uma indicação que a criança tem ferramentas próprias que ela desenvolveu, né? Então, essa perspectiva dessas perguntas aqui, que estão no questionário, poderia ser pareado para um dataset de sim e não. Consegue isso, não consegue, entendeu? Tem autonomia, não tem autonomia. Tem independência ou tem independência. Então, a gente poderia fazer uma listinha do jeito que estão essas perguntas aqui. Você não chegou a ler o artigo que eu fiz, não foi? Não. Porque lá tem muito explicado essa lógica que eu utilizei para taxonomia. Eu vou chegar, porque foi bem legal que eu revi tudo que você... Esse tempo, sabe, que decantou, que eu revi tudo, foi super legal. Porque eu tenho dúvidas de desconhecedora, né? Eu tenho dúvidas que seria uma baby class lá para a aula de iniciante do Senai Cimatec, do qual você é técnico em PDI. Então, assim, eu só estou te mostrando que onde teria concentrado um apuro para a gente acrescentar para a questão da cognição e da consciência seria nesse bloco do 47 a 50 com essas perguntas, né? Do 47 a 49, nesse combinado aqui de perguntas que está no 47. Entendeu? Tá, então, depois... o que você espera de mim é fazer uma revisão. Não. Tá. Não, ainda não falei. O pergunta sobre a criança hoje e o das mães, é o que está na tua última parte. Então, agora eu vou entrar na tua última parte, eu vou descompartilhar. Foi super voando, a gente pode fazer isso melhor, claro, se a gente fizer junto, né? Com um tempo que a gente tenha para poder, né? Para poder mesmo. Então, eu só fiz aqui recuperar com você algumas coisas que você tinha me pedido sobre a proposta, tá? Então, agora eu vou entrar no que eu e você fizemos reunião e você me apresentou, tá? Que tem... então, assim, eu vou passar da arquitetura, né? Como eu consegui entender. Isso é muito importante, porque à medida que eu falo, você vai vendo também as minhas lacunas ou as minhas coisas que chegam ou não chegam lá. Eu espero que chegue, né? Eu vou te apresentar aqui com essa ideia de ter chegado, né? Então, assim... E eu passei tudo para o professor, né? Então, antes de falar o que eu e o professor, eu vou só passar para perto aqui da gente, tá? Não sei se está andando a coisa. Não está andando, né? Mas ele mudou. Agora mudou. Sim. Não. Assim, a primeira questão foi o Python, né? Que são os mais populares fora o JavaScript, que são uma linguagem de programação, bem generalista. E aí... A arquitetura de dados que você pescou, a questão que eu trouxe para você da vulnerabilidade, do neurodesenvolvimento e da autonomia, né? Se a criança atingiu ou não, e como é que foi esse gradativo passar da superação da dificuldade, né? Dependendo do grau de vulnerabilidade que ela tivesse, certo? Aí você criou as variáveis complexas e criou uma taxonomia com domínio, dimensão, seção, atributo, você extraiu e criou 5 domínios. Foi o que eu entendi, que aí tinha 37% no dataset maior do questionário do desenvolvimento. E daí a pipeline, o processamento que você conseguiu sanear e fez uma normalização, sem perda de dado nenhuma, foi a parte mais quantitativa da estatística.
E aí, com a estatística, você passou para o processo que deu a ver, né? Então, que você criou o score, que você pontuou, opondo o grau de liberdade, o grau de restrição, o grau de conquista e superação versus o grau de não conquista, né? E o grau de potência, digamos assim, que seria já o que efetivou, né? E tendo efetivado na criança, né? Ela tem autonomia total, né? Então, aí você teve os insights que você colocou. Os 3 insights, né? Depois que você criou os índices, que são da sua construção, que tem justamente que o próprio antídoto ficou vetado, porque tinha, pela hiperproteção, segundo você, uma inibição, né? Ou isso que seria estar o antídoto no chão para tirar o agravamento, esse paradoxo que gerava o agravamento. Por outro lado, a leitura que você conseguiu fazer trouxe uma percepção de que justamente o grupo mais vulnerável, que atendeu a tudo, segundo também aquela outra o pente fino que você passou e fez uma coisa de palavras, né? Que você conseguiu ver que o grupo mais defasado, ou com impossibilidades, que fez tudo da proposta e que está lá no questionário, foi o que mais teve superação. Então, tem esse 0,48, esse 0,23, que eu não entendo muito bem, e isso aqui é o que você fez na segunda rodada, que é mais qualitativo, né? E que aí você gerou em site 3, dos 20 a 30 índices foram alcançados, e por isso você deduziu que foi positivo, certo? Eu não sei se eu estou chegando junto, né? Então, da suposição inicial e das definições aplicadas com a base teórica e com o mecanismo lógico que foi criado, né? Passando por todo esse processo do dataset e da pipeline, todos os anteriores, para gerar o score e depois os insights, né? A gente tem uma certa perspectiva de apontar preliminar, que foi o que você fez. Eu tinha mandado para o professor, mas ele não tem tempo nenhum, e aí eu tive que fazer o mesmo primer que eu fiz com você, do minha parte, e o primer que eu fiz do que você está vendo eu repassar aqui rapidamente com ele, eu também fiz assim. E que ele depois ele falou para mim? Olha, ele achou muito coerente, quer dizer, pela prova do cara lá de matemática do top do Instituto do LNCC, ele valorizou muito, achou muito bacana o que você produziu, eu também, porque eu não entendia, né? Mas eu fui entender um pouquinho melhor. E aí, o que é que ficou assim no nosso olhar, né? De também que a gente tem responsa, né? Com você. Primeira coisa, né? Não, então. Não, então, eu quero ler o que você escreveu, eu não consegui te ouvir até o fim. Não, continue. Continue o que você está falando. Ai, meu Deus, é você falando no passado, me confundiu aqui, desculpa. É que disparou, não sei nem se você ouviu aí do seu celular. Não, escutei tudo que você estava falando. Então, a primeira coisa que ele me apontou é uma coisa transformando pesquisa em ciência. Ele falou assim, veja bem, Lela, você nas ciências humanas, com as ciências cognitivas e a educação somática, não separa educação e saúde, numa outra linguagem, de perspectiva de ponta das ciências cognitivas da terceira geração, então você está fazendo ciência. Então, ele tem a sua pesquisa na mão, que aí não seria bem você, do seu modo, transformando em ciência. Aí, eu não sei se você estava se referindo à própria roda que está transformando pesquisa empírica em ciência, ou se você, eu fiquei nessa dúvida, ou se você estava transformando a pesquisa prática do meu campo, que também é ciência de outro jeito, e da engenharia de dados que você fez em ciência. Então, esse ponto... Eu peguei a pesquisa, no caso, né? Eu parti da sua pesquisa, ali, e transformei em dados empíricos. Isso. Então, uma das questões é essa, da gente apurar a partir daquilo dos quadros que você fez, que depois eu mandei um
dimensionamento da linguagem, dos jargões, o que a gente chama, né, do vocabulário interno, né, da gente adaptar, ou seja, da gente fazer uns ajustes nisso, né? Então, é uma pergunta que eu tenho, que ficou para mim aberto, é sobre eu ler o documento e eu pegar e fazer uma cópia dele, fazer as alterações também no seu documento e mandar para você e a gente fazer uma conversa em cima para chegar a esses ajustes aqui nesses 2 quadrinhos. Que eu também Eu fiquei acho que seria melhor. Esse slide aqui que você amou, eu também fiquei apaixonada, entendeu? Agora, Uhum. é só que a gente não pode comer umas bolas, né? Que é esse processo. Aí, Eu acho que é melhor até você revisar o documento, até colocando essa imagem no lugar certo. Aí você fala, você escreve o que é que tem que alterar, entendeu? A gente faz a alteração. Eu não vejo problema nenhum. O que essas não ficou alterações claro para aqui, mim desse é todas as gráfico aqui, alterações, e isso. Tudo que porque você você quer que não tinha como altere. saber, lógico, assim como eu não tenho como o que você faz, eu realmente, por exemplo, vou te dizer, tá? Para você é top e é massa que você fez com a inteligência artificial, querido, mas eu sou gaga, entende? Sim, Essa inteligência artificial aqui para mim, meu olho chapa assim, me vem burnout, porque eu não consigo penetrar, tá entendendo? Nem o entendi. professor lá da matemática. Mas ele tem leitura afinada, então ele conseguiu me dizer que está muito bacana. Mas o que é que eu queria que você entendesse da conversa dele comigo? Que ele fez essa pergunta para mim, Lela, eu vou ter 1h30 com você de tarde para você me mostrar o que você quer, porque eu ainda não entendi o que você quer. Então foi meio Eu que. também não entendi ainda o que você quer. Eu também estou no mesmo pé dele. Porque Foi assim, inicialmente você tinha pedido apenas fazer para processamento desses dados e gerar ali uma forma que eu conseguisse explicar os dados. E foi exatamente isso que eu fiz, né? Eu peguei os dados e aí para explicar os dados eu entendi que a melhor forma de fazer isso era criar essa taxonomia para poder conseguir explicar os dados. Mas agora eu estou entendendo que já avançamos esse ponto e estamos não, agora na próxima fase, né? Que é não, tentar agora. tá muito bem feito, né? Então, eu tive, na minha humildade, consultar o professor, você entende, né? Essa confluência, porque é para a gente Não, juntar é o importantíssimo o que LNCC, você o Senai fez. Cimatec e eu, entendeu? A gente tem que juntar nós Sim. três aí, oficializar essa parada dentro do Senai Cimatec com o doutorado PPGDC. A gente tem que pensar quem é o braço firme que vai andar com a gente, que nos acolhe, né, junto com você, que representa, porque a gente tem que fechar essa parada nós três aí para brilhar, entendeu? Tá certo. Agora, antes disso, o que eu vejo quando você, antes de colocar naquele outro slide? O que você fez me fez reolhar o que eu queria, falar para o professor. Uhum. Então, tudo que você fez, eu quero, porque tinha mesmo no meu pós-doc graus de vulnerabilidade, tinha mesmo a minha preocupação de ter digamos assim, o preventivo ao TDAH e ainda mais esses quadros, está uma aberração no Brasil de autismo, que às vezes nem é Uhum. muito verdadeiro, e tinha para mim a perspectiva da eficiência, né, da aplicação desse espaço que você chama, junto comigo, por causa do doutorado PPGDC, que fala da multirreferencialidade, da polilógica e da aprendizagem em espaços multirreferenciados de aprendizagem, então tinha o meu comprometimento de querer provar se isso que eu faço dá resultado. Então, até aí, tudo bem, tua leitura está atendendo. Mas eu tenho, Uhum. como analista cognitiva, uma pressão sobre mim sobre entender em que nível o BMC, que se propõe a fazer essa alfabetização por movimento, ele realmente consegue bancar, né, ou comparecer na perspectiva da cognição na primeiríssima infância e na perspectiva da consciência na primeiríssima infância. Então, por isso que eu te mostrei aquele trecho lá do questionário, que é a introspecção, porque é ali que a gente poderia ingressar uma nova parte que você coloque lá no seu modo de construir o dataset, que eu poderia te ajudar no que você pedir, para poder colocar, do mesmo jeito que você fez um score, que você criou liberdade, restrição, conquista, Uhum. acerto, superação e não conquista, grau de dificuldade apresentado à criança e potência, ou o
estacionamento da criança sem evolução, digamos assim? Você fez essas oposições que você mostrou para mim, que você construiu esse score? Sabe isso que você traduziu para mim assim? Uhum. Né, na aula que você me deu? Então, a gente precisaria, com esse lugar da introspecção, fazer um score que talvez seja isso que eu patinei com o outro rapaz que eu interrompi tudo lá do Chile, porque o software do livro dele é mais difícil para mim, porque era da veterinária, enfim, é uma outra engenharia, e ele não conseguiu me dar a cooperação técnica que você me deu. Então, Uhum. seria construir um score para a gente aferir a questão da consciência e da cognição. Esse seria o surplus que, com tudo que você já fez, você poderia oferecer se a gente conseguiria ingressar no score, mais um score, né? Um terceiro, um quarto, acho que seria, porque você fez 3, né? Porque esse score que você criou permitiu 3 insights. Então, a única coisa que eu teria para acrescentar ao que você já fez seria um quarto score para a gente ter um quarto insight relativo só à consciência e cognição. Entendi agora. Então você vai fazer o seguinte: a gente pode combinar de você fazer uma revisão na parte escrita do documento, adicionando todos esses comentários que você fez e já me direcionando como seria esse novo score para a parte cognitiva. Você pode escrever lá no documento mesmo, do jeito que você achar melhor. Só deixa numa cor diferente para você saber o que você escreveu, tá bom? E aí você manda de volta para mim, para eu poder trabalhar em cima disso. Provavelmente, vou ter que executar de novo os códigos em Python, né? Vou ter que programar esse novo score. Mas aí a gente me faça primeiro essa revisão, porque aí em cima dessa revisão que eu vou criar um cronograma para você. Qual é o prazo que eu tenho para fazer tudo isso? Eu não estou lidando com prazo, não. Acabaram de me dar mais 60 dias de licença. Agora, é claro que eu quero evoluir, né? Não, a gente precisa evoluir rápido, porque eu não tenho também muito tempo, sabe? Mas Então, eu quero te dar uma é coisa com qualidade. profissional, sabe? Eu honro muito aquilo que a gente consegue botar, entendeu? Então, Uhum, eu acho que vai andar. Agora, sem pular etapas que a gente fala, né, lá no desenvolvimento infantil, a gente também não pode pular etapa, né? Então, você criou sim, 3 insights, a gente vai criar um quarto insight, que eu estou entendendo. A gente tem um pé no qualitativo e um pé no quantitativo, que é muito importante. E aí você ainda criou uma escala, né? Entre os mais vulneráveis e os mais aptos. Quer dizer, se eu entendi isso. bem. Então, com essa perspectiva da introspecção, que eu estou chamando assim, que reúne dentro dela os graus de percepção, os graus de consciência e os graus de cognição, percepção, cognição e consciência, são mais sutis. Eles não estão no gráfico do neuromotor, no sentido do que o olho vê do biomecânico do corpinho do bebê. Ele está num outro nível de, 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 de análise, entendeu? Então, você Certo. criou tudo isso. Agora o que eu quero entender, se eu vou criar uma listinha de 2 lados, como eu te falei do score, só relativo a esse lugar do introspecção, ou se a gente pode reunir, além do da introspecção, para ficar bem completo, teria que ter os do som, o da oralidade e o do, assim, que eu fui lá olhar, né? Eu tenho esses dados? Não, tá tudo lá no questionário, só que tá em outro Pronto. pedaço. Tem um pedaço de padrão complexo. O padrão complexo já envolve uma inteligência sutil. Essa inteligência sutil que brota é a que vai dar na cognição, na percepção, que a gente vai chamar essa percepção de consciência e de cognição, entendeu? Porque é via Uhum. percepção que a cognição e a consciência vai acontecer, Onde é que eu já tô entendeu? indo? Então é isso que eu queria saber. Tá. Se eu posso usar outros pedaços do questionário e só colocar Pode o sim, texto da deve. parte do questionário e além dessa da introspecção e te mandar. Pode e deve. Só preciso que você depois me explique, tá bom? Para Tá. poder eu fazer a coisa da forma correta. Mas é isso. Então, fico feliz de estar no caminho certo, Não, você com uma excelente brilhou. notícia. Você brilhou. Porque aí tem essa aferição, tem o lado que é da certificação, que a gente quer dizer que o BMC funciona, né?
a eficácia dele ou a consistência dele. Tem a perspectiva do processo na criança, efetivação de que a gente divide o grupo do mais apto e do menos apto, sem ser behaviorista e sem ser darwinista, né? Que a gente tem Sim. uma perspectiva inclusiva para diminuir os graus de TDAH ou impedir esses graus, e no caso de autismo, poder atenuar, né? Ou, principalmente, poder fazer a criança desenvolver melhor o que ela tem para desenvolver sem autismo e tem TDAH, então é inclusivo, não é excludente. E aí tem uma perspectiva envolvida, com a referência que a gente conseguir desse teu slide aqui lindo, é que o espaço ele cria uma possibilidade de modelagem. Sim. E isso interessa ao professor da matemática que trabalha com modelagem de conhecimento, né? Para ele estar dentro também, né? Então aí a gente casa tudo entre nós três, mas a gente tem que, daí com esse processo todo, ver com quem que a gente vai reunir, com pares mais flexíveis, mais, né, que são mais com as humanas, porque tem uns caras aí que são colegas da gente, mas eles são muito hard, entendeu? Science. E não tem muito espaço para ciências humanas nessa questão das ciências cognitivas com a tecnologia. Porque aqui realmente é difícil. Talvez tem um professor, mas o professor se aposentou. Mas tinha um professor na área de cognição que seria fantástico para vocês. Eu vou dar uma sondada de quem seria. Agora, a questão é você estar na inovação e eu estar no mundo de inovação. Então, a gente tem que juntar as pontas da inovação, mostrando o outro pedacinho do impacto. Né? Esse impacto é de tentar entender o teórico metodológico aplicado do BMC, que é dinamicista, como essa concepção, né, que ela sim transforma a pesquisa em ciência, né? Essa concepção que vai dar na modelagem, ela é inovadora. Esse é o ponto que a gente quer mostrar. Certo. Eu vou tentar dar uma sondada aqui para ver quem seria um doutor que poderia nos ajudar. Através de uma análise que é qual e quant, mas é uma análise também, especialmente do cognitivo, né? Então, a gente tem que falar com pares que nos incorporam, né? Que têm aderência, né? Que nos vão ser favoráveis para a gente consolidar, né? Isso é muito importante. Agora, o que eu queria te entender de prazo é que eu vou poder ler o seu documento, né? E eu vou parear ele. Eu não sei se você gosta de trabalhar colocando na lateral, ou coloco em outra cor embaixo, ou eu faço uma cópia modificada. Não, pode fazer o que você quiser. Pode fazer o que você quiser aí. Pode fazer revisão, pode botar de outra cor, pode escrever por cima. Não vejo problema nenhum, não. Tá. Fique livre. E aí, o que você quer que eu mande para você, basta no Word. E você quer que eu faça tipo uma tabelinha das colunas, ou precisa ser em Excel, ou eu posso fazer só. Não, pode colocar no Word. Pode deixar no Word mesmo. E numa O que for mais prático para você. Tá. Ó, o que for mais prático para você, tá bom? Eu não tenho problema com isso, não. Tá. Não, é difícil para mim, no primeiro momento, só para finalizar aqui com você, essa perspectiva aqui, ó. Quando você fez essa divisão aqui, eu fiquei preocupada. Você está vendo? Eu fiquei muito preocupada. Depois eu só quero que a gente mude as palavras, não vai perder nada. Esse é dele. Certo. E essa governança, né? Seria a perspectiva acadêmica, né? Que envolve o TCLE, o IBGE, que envolve essa perspectiva ética, sim, consentimento, perfil demográfico, tá perfeita, mas a gente tem que mudar esse título, eu acho, para ficar mais perto tá bom. do coisa. O biológico, que seria o epigenética, né? Que é o vir a ser quando o bebê nasce, e o gestacional da mãe. Você juntou muito bem isso. É só a denominação ficar numa tradução aí de código de palavrário mesmo, né? Mas está querendo dizer a mesma coisa. Aí o desenvolvimento, que é os 37%, precisa ver onde é que você vai mudar, se não te atrapalha em nada, é isso mesmo, fica isso mesmo. E o eco foi maravilhoso, porque é muito acertado com a visão que eu tenho também, que a questão... Só que em vez de chamar de estímulo, sem dúvida o estímulo faz parte, né? Mas a gente vai chamar, fora ser estímulo, né?
é o caminho de auto-organização mesmo, entendeu? Porque Certo. envolve o corpo, envolve a mente, envolve o ambiente, envolve o estímulo, mas não é só o estímulo. Chamar só de estímulo é reducionista. Então, são coisas assim que eu tenho para alterar, né? Porque aí eu fico, digamos, a gente não fica num equilibrismo de ficar lá no alto tentando equilibrar, mas sim a gente verte, a gente faz o que a gente chama dessa confluência mesmo, né? Perfeito. E aí, essa autonomia que você chamou de impacto dos resultados, sim, são o que foi efetivado, digamos assim, que a gente vai chamar como quinto domínio. E aí, antes, né, a perspectiva, quando você colocou aqui. Ops. Isso aqui em português, né? Muito legal. Só vou parafrasear, mas basicamente, quando você coloca isso é muito potente que você fez. É isso que eu quero te dizer. Mesmo que eu não tenha ido, como eu te narrei, você pegou da minha narração, eu achei brilhante, né? Mas assim, quando vai entrar aqui num outro lugar que você coloca os índices, né? A criação dos índices. Também como a gente apontar isso é só uma perspectiva sensível do olhar de quem vai estar do outro lado, para a gente ter no recorte que foi colocado dos scores e dos índices uma mesma precisão com tudo. Perfeito, não, a gente pode fazer essa adequação. Eu consigo Eu não penetrar vejo isso problema tudo, também, não. né? Mas está fora do mundo de onde caminha a É normal. própria. Isso é normal. Né? É essa adequação mesmo, você falou tudo, é essa adequação, que é onde eu vejo as questões, tá? A correlação foi legal, Sim. a análise foi legal, mas como a gente chama um takeaway em português, né? Porque você tem esse tipo de coisa, adequação? Os dois estão em português, porque o terceiro está em inglês. Isso daí, na verdade, se Agora, não me eu engano, não foi a entendo o que é correlação, o na 0,25. matriz de Então, correlação. também, na pesquisa qualitativa, nessa apuração, É, ainda é transitivo, ainda é transicional, ainda é uma correlação. Quer dizer, você está no trânsito isso da está bem análise, não é explicado lá no isso? documento. No Então, a gente tem que artigo, ver isso está depois esse bem mais 48, contextualizado. esse menos Essa matriz de 27, ou tem correlação, mais esses 27 e não valores, tem tudo mais. Ah, tem direitinho. mais 23? Ah, tá. Mas para o nosso bem, para o nosso bem, para ser facilitado no sentido de leitura mesmo, a gente tem que tentar ver que coeficiente qualitativo a gente pode gerar de análise, né? Tá? Sei lá, mais Eu perto do vou que é a leitura que você precisar. faz quando faz Eu vou análise precisar dar uma qualitativa. saída aqui agora. É, Você desculpando a minha ignorância. perfeito, perfeito. Então você Então, vai fazer a não, revisão, a colocando gente suas notas. conseguiu nessa loucura que foi, nos 30 minutos e pouquinho que a gente fez. Eu vou parar de gravar então.